Quem participou das 12 horas ontem? Gente, toda vez que a gente fez isso, eu fico pensando assim, tá eu aqui, tá alguém em outra casa também, orando. Vou terminar, tá outro começa, que legal. Gente, isso é muito legal. Nós fazendo alguma coisa para sermos casa de oração. Deus podia ter chamado a casa dele de qualquer coisa, né? Casa de cura, casa do milagre, casa de um monte de coisa. Mas ele chamou a casa dele de casa de oração. Casa de oração. Um Deus soberano, poderoso, que poderia fazer tudo sozinho, que não precisa da Débora para fazer alguma coisa. Esse Deus decidiu criar uma lei espiritual em que as coisas na terra se estabelecem pela minha oração, pela sua oração. É por isso que ele ensinou assim na terra como é no céu. No céu já é. Mas para ser na terra, passa pela minha oração, pela sua oração. É por isso que a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, se fez maldito no nosso lugar. No mundo espiritual, no céu já é. Está tudo decretado, porém, como que isso se aplica na minha vida, na minha realidade? Quando eu oro. A distância que eu estou dessas coisas é a distância de uma oração de fé. A gente leu e estudou no estudo que a gente está fazendo juntos, Elias. E quando o Novo Testamento fala dele, diz assim, Elias, homem como nós, orou e não choveu por 3 anos e meio. Orou e choveu. Elias, homem como nós. E é nesse texto que fala que a oração do justo ela é eficaz. Ela é eficaz. Nós precisamos crer. Quem é velho lembra, eu creio no poder do joelho que se dobra. Alda Célia. Nós precisamos crer nas orações que nós fazemos, porque não tem a ver com os nossos sentimentos, o que eu estou sentindo quando eu estou orando. Glória a Deus, muitas vezes Deus nos faz sentir alguma coisa enquanto oramos. Mas se nós não sentirmos, nós temos que confiar. Se Ele nos falou para orar, nós oramos. E se eu não sei o que orar, vai dizer que você nunca foi orar e ficou em silêncio, porque você, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer? Tem uma dica. Não tem erro. Ora a palavra. Ora a palavra. Você está devolvendo para o Senhor a palavra dele. Ao invés de você inventar uma oração, abre lá, eu habito no esconderijo do Altíssimo. E ora. Abre lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer orar pela sua casa aqui, como é que eu vou orar? Deus, eu tomei uma decisão, um dia eu reforço essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pega a palavra e ora a palavra. Não tem erro. Porque Deus tem um compromisso com a palavra dele. Ele tem um compromisso. Ele disse que podia passar céu e terra. Mas dessa palavra nada passaria. Nada. Ele tem um compromisso com a palavra. Por isso que é poderoso orar a palavra. É isso que a gente faz na sala de oração. Nós oramos a palavra. Oramos a palavra. Para cada tema de oração que nós temos, nós procuramos o que a palavra diz a respeito. Então nós oramos a palavra. Nem sei por que a gente está falando isso. Mas amém. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3.
A gente vai ler do 3 ao 11. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É interessante que Pedro, ele faz uma lista nesse trecho de coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé. E ele fala que a gente tem que fazer isso com muito esforço. Ele fala, se esforce para acrescentar. E ainda tem uma hora que ele fala com um esforço cada vez maior. Porque se eu não estou acrescentando essas coisas à minha fé, eu estou cego. Presta atenção. Se eu não estou acrescentando essas coisas à minha fé, a fé que um dia eu professei ao Senhor, se eu não estou nessa trajetória, eu corro um risco de estar cego. E sabe o que é pior? Você está cego achando que vê. Acho que é o pior estado. É a gente ficar cego, mas está achando que está vendo. Porque aqui a gente está falando de uma cegueira espiritual. Tem uma outra versão, que é a NVT, que eu queria ler o último versículo. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. A gente não pode ficar satisfeito de só ir para o céu. Se fosse interesse de Deus só nos levar para o céu, Ele nos matava na oração de entrega. Se fosse interesse de Deus só nos garantir a entrada no céu, nós não precisaríamos de uma caminhada. Tem muita coisa a acrescentar à fé, e nós precisamos entender que a salvação não é uma oração, a salvação é um pacote até que Ele venha. Nós precisamos entender que a salvação não é só aceitar Jesus. A salvação é crer em Cristo e começar um processo de transformação em Cristo, de me tornar parecida com Ele, porque esse é o plano do Éden. A imagem e semelhança, voltar ao plano original, dia após dia, acrescentar à minha fé esperança, perseverança, e toda essa lista, até que Ele venha. Esse é o pacote todo da salvação. E a Bíblia nos mostra que a entrada no céu não vai ser igual para todo mundo. Não vai ser. Vai ter diferença de honra. Vai ter diferença de honra.
Glória a Deus, porque até quem precisar entrar por um tris vai ter a porta aberta. Mas vai ter diferença de honra. E a minha pergunta para você, que é a pergunta que eu me fiz: como eu quero chegar lá? Como eu quero chegar lá? Luciano Subirá fala, nós comentamos na célula, da morte de Estevão, que a Bíblia sempre que cita Jesus, fala ele assentado ao lado, à direita de Deus, assentado. Só tem um lugar na Bíblia que diz Jesus em pé, à direita de Deus. É quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê a glória. A gente só pode especular, mas o único lugar da Bíblia, eu fico imaginando, Jesus se levantou para receber aquele homem. Como você quer chegar lá? Sendo surpreendido pelas coisas do céu, ou já conhecendo as coisas do céu? Que isso incomode o nosso coração e nos leve a esse esforço. Porque a salvação é de graça, mas custa tudo. Porque não é só fé, nós temos que acrescentar à nossa fé várias coisas. Virtude, que é a primeira coisa que ele fala ali, está falando de excelência moral. A Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O Evangelho não mudou. O nosso Deus é santo e demanda santidade. Aquele mesmo Deus que quem tocasse no monte da manifestação morria, é o mesmo Deus de hoje. É aquela mesma santidade. É a mesma santidade. Ele continua sendo tão santo quanto aquela santidade que se manifestou matando o cara que tocou na arca, que eu esqueci o nome, Uzá. Ele continua santo. E a Bíblia fala que ele nos chamou para sermos santos. Nós temos que acrescentar à nossa fé excelência moral. Excelência moral. Sabe aquela pergunta, quem eu sou quando ninguém está olhando? Excelência moral. Ter zelo pela santidade desde as pequenas coisas. Eu ensino para as minhas filhas, você não pode levar um pedaço de massinha da escola para casa, porque isso é roubo. Excelência moral nas pequenas coisas. Eu estava falando com o Senhor esses dias e eu fiquei pensando, puxa vida, quantas vezes eu atravesso fora da faixa? Aí eu pensei sobre isso. E aí fui buscar a Heloísa. Vamos, filha, vamos. Lá no Inspire. Vamos. Mamãe, a faixa é lá. Toma. Excelência moral. E o que ele fala aqui? Esforce-se. Tenha muito esforço. Trabalhe arduamente para acrescentar à sua fé virtude, excelência moral, ser parecido com Jesus. Ser pequeno Cristo. Cristão significa isso, pequeno Cristo. Eu tenho que acrescentar à virtude o conhecimento. E o conhecer aqui eu entendo que é conhecer a Deus e é conhecer o que nós podemos conhecer dele na palavra. E conhecer demanda tempo. Tempo. A Bíblia não é uma enciclopédia. A Bíblia não é um livro técnico. A Bíblia não é literatura. A Bíblia não é poesia. Nós não nos relacionamos com a Bíblia da mesma forma que nós nos relacionamos com outros livros. Porque a Bíblia fala sobre a Bíblia. E ela diz que essa palavra é viva. E Jesus Cristo é chamado de o verbo, a palavra. Quando eu abro a minha Bíblia a uma pessoa. Não se trata de adquirir conhecimento intelectual, mas de conhecer mais uma pessoa, Jesus Cristo.
porque a Bíblia toda aponta para Ele. E eu vou te falar, se a gente não se relaciona com a Bíblia, com esse entendimento, ela não vai gerar nada em nós. Esses dias a gente estava comentando sobre pessoas que já leram a Bíblia tantas vezes. Um dia eu assisti um programa do Jô, ele falando que ele já tinha lido não sei quantas vezes a Bíblia. Não é ler por ler, é me relacionar com essa palavra. Deixar que ela me transforme, que ela seja aquela espada que a Bíblia diz, de 2 gumes, que entra, penetra a ponto de separar espírito e alma. Me relacionar com essa palavra, isso demanda tempo. E eu tenho uma responsabilidade de adicionar conhecimento à minha virtude e à fé. Outra coisa, domínio próprio. O maior algoz que existe é o meu eu. A pior coisa que tem é ser escravo de si mesmo. Dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus impulsos. Eu estava conversando com as minhas filhas, porque, não sei na casa de vocês, mas a frase que mais se repete lá em casa é: eu quero, mas eu quero. Não, eu quero, mas eu quero. Eu fui explicar, gente. Deixa eu explicar um negócio para vocês. A Bíblia fala que todos os males estão dentro de mim. A origem está aqui dentro. Então eu desejo o mal. Os meus desejos são muito contaminados. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Essa é uma mentalidade que está tentando se instalar cada vez mais na cultura, que ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Deus me livre! Deus me livre! Como a Lumel Pide escreveu: liberta-me de mim! Liberta-me de mim! Isso é domínio próprio. E Jesus morreu naquela cruz, não apenas para perdoar pecados, mas tem vários versículos que dizem que ele veio nos libertar do domínio do pecado sobre nós. Sabe o que é isso? É possível em Cristo vencer esse domínio que o pecado exerce sobre nós. Esse domínio da nossa carne é mudar quem está com o controle na mão. É a minha carne ou é o Espírito? E eu tenho que adicionar isso à fé, à virtude, ao conhecimento. Eu tenho que adicionar também perseverança. Vamos ler Romanos 6? Romanos 6, 14 a 18. Não, peraí, esse é o do outro. Falei errado. Romanos 5. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que é que produz perseverança em mim? Tribulação. Nós temos de ser livres, pelo sangue de Jesus, do medo de sofrer. Nós temos de ser libertos desse medo de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. A diferença é que com Cristo, Ele entra na fornalha junto. Em Cristo há um segredo para estar contente, até na tribulação. A questão não é evitar tribulação, é saber que nós não estamos sozinhos em nenhuma tribulação. E aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E aquele que está conosco venceu o mundo.
A diferença é a minha companhia. Eu não passo sozinho por nada. Salmo 23, quando ele fala do vale da sombra da morte, ele fala, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Ele não diz assim, eu vou te livrar do vale da sombra da morte. Eu vou estar com você, se você passar pelo vale da sombra da morte. A promessa dele é, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É a companhia dele que faz a diferença. É a companhia dele, é ter a amizade do maior do mundo. Ele é o vencedor, e o grande vencedor é meu amigo. Então eu vou para a tribulação. E eu vou lá, fase 1 do Mário. Eu vou, passei de fase. Reprovei, eu vou voltar no começo. Porque ele vai me botar de novo naquela fase. Eu volto no começo. Vou passar direito dessa vez. Passei de fase, beleza, vou para a próxima. A gente tem que passar de fase. Entender, Jesus, essa tribulação aqui, como é que eu correspondo com o Senhor para gerar perseverança em mim? Em vez de eu ficar aqui preso, me lamentando, o que isso pode gerar em mim? O que talvez eu tenha que abandonar, que está me prendendo? E se não tem nada prendendo, então tá bom, vamos até o fim, Jesus. Vamos lá, vamos perseverar, vamos até o fim. Vamos lá. Então, perseverança, nós temos que adicionar nessa nossa equação ao domínio próprio, conhecimento, virtude, fé. Tem uma música da Tamires, que pelo amor de Deus, procurem lá para ouvir, de um jeito ou de outro, é o nome dessa música. E ela fala assim, ó, será que o teu amor, Senhor, pode ser assim tão violento, que não me poupará da dor, até me ter por inteiro? Será que o teu espírito pode ser assim tão ciumento que marcará o encontro nos extremos do meu sofrimento? Tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. E nada irá me separar de ti. Na armadilha da euforia, serei teu. Na armadilha da agonia, serei teu. Me estarrece a maneira que deseja teus amados. E se é assim que tratas teus amigos, não me impressiona que tenhas tão poucos. Mas eu quero ser teu amigo, ó Deus. Custe o que custar, venha o que vier, quero te conhecer. Outra coisa que a gente precisa adicionar é piedade. Eu acho essa palavra muito interessante. Ela também é traduzida como devoção. E o missionário dicionário fala que piedade é demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. Está falando de sacerdócio aqui. Do meu culto devocional. Devoção, a gente não liga essa palavra como devocional. Mas é o meu sacerdócio, é a minha devoção, o meu devocional, o culto que eu presto a Ele. E quem é piedoso presta a Ele o culto que Ele merece. Tem outros lugares da Bíblia que traduzem como temor. Mesma palavra. Devoção no dicionário é apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. É um zelo devocional. É um zelo devocional. Eu tenho um sacerdócio. O que o sacerdote fazia? Ele trazia sacrifícios, era todo dia. Todo dia tinha sacrifício para oferecer. Todo dia ele tinha que ir lá, botar um negocinho, ver se a mesa dos pães estava com os pães direitinho, ver se o incenso estava lá, subindo, que são as orações. Cuidava dessas coisas. Tinha que passar pelo altar, está falando da gente pedir perdão.
Devoção é tudo isso, é o meu zelo. É o meu zelo por todos os dias. Eu passar pelo altar, eu me limpar. Eu levantar incenso. Eu comer do pão da vida. Gente, essa analogia para mim é surpreendente. Botar Jesus à mesa. Na minha casa, botar Jesus à mesa. Para que minhas filhas comam do cordeiro. É o meu compromisso, tem que ser intencional. De ser piedoso. De manter minha devoção. Calvino escreveu sobre piedade muito. Tem uma frase dele assim, ó: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai, e o reverencia como Senhor. Apropria-se de sua justiça e teme mais o ofendê-lo do que enfrentar a morte. E nós temos que acrescentar isso. A perseverança, ao domínio próprio, ao conhecimento, à virtude, à fé. Depois vem os últimos dois, fraternidade e amor. Não, Deus não dá ponto sem nó. Depois dessa lista toda, não tem mais a ver com o meu umbigo. Fraternidade e amor. Amor que cristãos cultivam uns pelos outros. Harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou lutam pela mesma causa. Ágape, a gente fala, nossa, tem que ter um amor ágape. Ágape. O que é ágape? Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, benevolência, banquetes de amor. Agapau, que vem de ágape, é, com respeito às pessoas, receber com alegria, acolher, gostar muito, amar ternamente. A gente sempre fala isso aqui, nem Deus é sozinho, eles são três. Na própria essência de Deus está a fraternidade. A própria essência de Deus carrega o coletivo. Família. Tão unidos que não dá para dizer como que eles se separam. Onde um começa, onde um termina, outro começa. É a esse tipo de fraternidade que ele nos convida. Sabe por quê? Quando a gente transborda daquelas coisas que a gente foi somando à nossa fé, a gente molha os outros. Não acaba em nós, porque o egoísmo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não acaba em nós. Até a santificação, Jesus disse, eu me santifico em favor deles. A nossa vida cristã não é apenas o Senhor e nós. Existe um compromisso essencial com a fraternidade. E o amor. Então, estamos falando de uma conversão que não se limita à primeira confissão de fé, mas uma fé em movimento. O resultado, o que fala aqui? Nós vamos ser produtivos e úteis. Produtivos e úteis. Às vezes a gente fica caçando tanta coisa onde ser produtivo, onde ser útil. Se a gente está acrescentando à nossa fé virtude, excelência moral, se a gente está se comprometendo em aprender a perseverança, se a gente está se comprometendo a alcançar domínio próprio, se a gente está se comprometendo com a fraternidade, Deus mesmo vai se encarregar de conduzir a gente para uma vocação, para um ministério. Porque vai ser fruto do que eu já estou vivendo. E às vezes a gente se preocupa mais com que cadeira eu vou ocupar na carreira religiosa
do que com piedade, virtude, conhecimento. Que eu preciso adicionar minha fé. Salvação é sobre isso. É sobre esse pacote até que ele venha. E então, eu vou estar na mão do oleiro. Se ele quiser fazer um vaso para guardar café, ele vai fazer. Ele usa do jeito que ele quiser. Eu estou ali, estou na mão dele. Estou sendo trabalhado. Não estou fora da roda do oleiro. Eu estou nela. E ele vai trabalhando. E aí ele coloca lá, não, esse aqui, ó, vai ser útil assim. Esse outro aqui vai ser útil assim. E eu quero te dizer um negócio. Não existe violão suficiente para todo mundo tocar violão no louvor. Não existe palco suficiente para todo mundo ser uma banda de sucesso. Não existe. Sabe por quê? Para mim isso já demonstra algo. A popularidade ou a aparência no serviço não é o que importa, é o menor espaço. E está tudo bem. Porque diante do Senhor, aquele que recebeu um talento, aquele que recebeu 283 talentos, a questão é quem multiplicou. Se o super talentoso não multiplicou, ele não vai ser recebido como aquele de um talento. Nós estávamos conversando esses dias sobre aqueles que são vocacionados à intercessão, que é um ministério silencioso, anônimo. Mas e aí, meu amigo? As coisas estão sendo geradas por quem ora. Uma igreja se sustenta como? Por evento? Por escolas que a gente promove? Por culto? Isso não sustenta uma igreja. O que sustenta uma igreja são relacionamentos, porque isso é ser igreja, e oração. Nós temos que ser casa de oração. Então, que ministério glorioso é o ministério de intercessão, que talvez nunca pegue o microfone. E está tudo bem. A noção de honra e sucesso do Senhor não tem nada a ver com a nossa. Nada a ver. E a gente precisa ter nossa visão transformada. Então eu queria falar com vocês sobre um cara. Desde que eu ouvi Amado Timóteo, eu acho que todo mundo já deve ter mandado ou falado alguma vez. Escuta, pelo amor de Deus, Amado Timóteo, escuta. Escuta toda semana, Amado Timóteo. Desde que eu ouvi pela primeira vez, o tal do João Marcos ficou na minha cabeça. João Marcos. E eu comecei a estudar sobre João Marcos. E ler sobre isso, ouvir aulas. Quem era esse cara, meu Deus do céu? E eu descobri que João Marcos é uma história sobre esse movimento que nós estamos falando aqui. O Evangelho de Marcos, a gente passa muito batido essas coisas, né? A criancinha, a primeira coisa que a gente ensina da Bíblia, fala aí, os livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, quem é esse Marcos? Não era um dos 12. Ele não era, mas está ali, é o segundo Evangelho. Foi o primeiro escrito. Você sabia que tem muitos lugares que não tem a Bíblia toda traduzida e o acesso que nós temos, mas o livro da Bíblia mais traduzido no mundo é o de Marcos? Provavelmente por ele ser mais curto, mais direto ao ponto. Olha esse cara. Ele não faz parte da listinha, da elite dos apóstolos. Ele não faz parte. Mas está ali o livro dele. Primeiro livro. Estudiosos dizem que os outros evangelistas se basearam no livro dele como fonte. Porque ele foi o primeiro escrito. Tem um quebra-cabeça bíblico para a gente montar o perfil desse cara, que a gente vai passar rapidinho. Mas deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração para ver se sua vida não coincide com algumas coisas dessas. Marcos 14 conta um episódio engraçado no Getsêmani. Que a gente, daqueles versículos que você fala, por que estão na Bíblia? Que sentido há desse versículo estar na Bíblia? Marcos 14, 51 e 52.
Diz assim, um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus, lá no Getsemane. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Sabe quem que os estudiosos e a tradição diz que é esse cara? João Marcos. Que começo de caminhada com o Senhor. Ele virou piada. O louco peladão. Ele virou piada. O começo dele é de vergonha. É tipo, além de ele ser um cara que fugiu ao invés de estar ao lado de Jesus. Primeiro, por que ele estava só com um lençol? A gente não entende por que o cara estava fora de casa, enrolado no lençol. Largou o lençol e saiu correndo. Que cena! Que cena! Muita coisa faltava para ser acrescentada à fé de João Marcos. Faltava. Faltava tanta fidelidade ao Senhor, de não fugir naquela hora. Faltava coisa para ser acrescentada à fé dele. Atos 12 cita a casa de João Marcos. E é interessante que no versículo cita primeiro a mãe dele. E nesse tipo de narrativa, tudo importa. Então a ordem em que os nomes são citados importa. Eles citavam primeiro o mais importante. E Atos 12, 11 e 12 fala assim, então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Existia uma célula na casa dele. Tão relevante que Pedro, depois daquele milagre de ser livre da prisão, ele decidiu ir para lá primeiro. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Tinha uma célula lá. Então esse cara tinha pregação na casa dele. A mãe dele ouvia o podcast. Tocava Cassiane no rádio. E provavelmente não era um cara de poucas posses, porque fala lá que tinha muita gente na casa dele. E espaço é dinheiro quando se trata de casa. Tinha muita gente lá, provavelmente ele tinha uma casa grande. E gente, esses estudiosos da Bíblia são muito loucos, eles querem especular esse tipo de coisa. Ele era rico ou não era rico? João Marcos era rico ou não era rico? E tem muito estudioso que concluiu que ele era rico. A família dele. Mas quem era mais importante era a mãe dele. A casa de Maria. É a casa de Maria. Não é a casa de João Marcos, filho de Maria. É a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então ele ali, no máximo, um coadjuvante. Um maluco peladão, coadjuvante na história do início da igreja. E então, mais uma vez, coadjuvante quando? Quando o primo dele, Barnabé, se destaca como um grande missionário no começo da igreja. Antes de Paulo, é Barnabé que se destaca. Como uma grande liderança na igreja e um missionário. Engraçado que, por curiosidade, o nome dele não é Barnabé, é José. Barnabé foi o apelido que os apóstolos deram para ele, porque é filho da consolação, filho da exortação. Esse cara é citado em Atos, ofertando uma propriedade, colocando o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ele é o cara que acreditava nas pessoas. Quando Paulo se converteu, ele foi a Jerusalém. E os apóstolos não queriam saber de Paulo. Esse cara era perseguidor da igreja. Meu Deus, você vai trazer esse cara para o meio de nós? Vai lá, Barnabé. Escuta, Paulo. Escuta esse cara, ele encontrou Jesus. Vai na minha. Escuta esse cara. E ele foi lá e intercedeu. Porque ele viu algo em Paulo. A igreja de Jerusalém, ela mandou Barnabé para fundamentar uma igreja em Antioquia, que era uma igreja de gentios.
E estava naquele momento em que aceitam ou não aceitam os gentios e tal. Pedro tinha tido aquela experiência na casa de Cornélio, dos gentios receberem o Espírito. Então eles mandam Barnabé para Antioquia. E Barnabé, poxa vida, Paulo aqui, hein? Ele vai lá para Tarso. Paulo tinha ficado, depois da conversão dele, quase 10 anos, mais ou menos 10 anos, na cidade natal dele. Lá escondido, na cela da casa dele, na igreja da cidade dele. E Barnabé, o cara que via, que pouca gente via, foi lá buscar Paulo. Buscou Paulo. Paulo, vamos lá para Antioquia comigo. E aí Paulo vem com Barnabé e fica lá 1 ano como professor da escola bíblica de Antioquia. Junto com Barnabé. Já aí começa a aparecer o João Marcos. De novo. Que Barnabé carregava João Marcos com ele. Esse Barnabé que via o que mais ninguém via nas pessoas. Barnabé viu em Paulo que outros demoraram muito para ver. Isso foi Barnabé. Quando vai acontecer a famosa primeira viagem missionária que a gente vê em Atos, que daí, vocês lembram quem que escreveu Atos? Lucas. Lucas é o fiel companheiro de Paulo. Então, toda a narrativa é centrada em Paulo. É a primeira viagem missionária de Paulo. Mas tem outras figuras aí, né? E a primeira viagem missionária, quem está sendo enviado é Barnabé e Paulo. E aí a Bíblia fala que Barnabé leva consigo João Marcos. E eles vão. E aí tem uma viagem para Chipre que eles vão de barco. Desceu do barco, chegou lá. A Bíblia diz que João Marcos desistiu. Voltou para Jerusalém. Ele desistiu no meio da viagem missionária. Mais uma de João Marcos. Desistiu. Voltou para Jerusalém. E é importante entender o contexto, porque já tinha morrido Estevão, Herodes tinha mandado matar Tiago, então a perseguição estava apertando. Logo depois de João Marcos abandonar, Paulo foi espancado, e a Bíblia fala que foi dado como morto. No meio disso, começou a apertar. O medo de sofrer de João Marcos, ó, vazou, abandonou. E o que acontece na segunda viagem missionária? Ele se torna o pivô da separação dos dois grandes caras da época, Barnabé e Paulo. Paulo vai lá, vamos Barnabé, vamos de novo, vamos voltar nas igrejas que nós fundamos lá e vamos fundamentar, consolidar a fé dos caras, vamos. Daí Barnabé, vamos levar João Marcos. Paulo, João Marcos? Aquele desertor? De jeito nenhum. E a Bíblia fala assim, a contenda foi tanta, que Paulo decidiu seguir viagem por sua conta, com Silas, e Barnabé foi com João Marcos. Então, olha o histórico de João Marcos. Do lençol para um momento em que ele abandona o ministério, abandona a viagem missionária, para uma rejeição direta. Não quero sua companhia nessa missão. Do maior cara da época. Aí Paulo já começa a ser maior que Barnabé. Até na ordem da Bíblia. No começo de Atos você vai ver Barnabé e Paulo. Depois começa a ficar Paulo e Barnabé. E ele é rejeitado. O João Marcos. Faltava ainda para o João Marcos muita coisa. Virtude, perseverança, fraternidade. Mas o encorajador Barnabé estava vendo alguma coisa nele. E foi com ele. E vou dizer um negócio. Jesus levanta Barnabé na nossa vida. Ainda bem que tem um Barnabé. Para acreditar na gente. A gente acha, dá para a gente pensar assim, quem é que estava certo naquela divisão? Paulo ou Barnabé? A Bíblia não diz. Quando a Bíblia não diz um negócio, a gente precisa ter cuidado para interpretar. Porque ela não se muita gente fala que Paulo estava certo, porque João Marcos era desertor. Mas a Bíblia não fala quem estava certo. Só diz que Paulo continuou com Silas, e aí na narrativa de Lucas, o companheiro de Paulo, segue só contando o que aconteceu com Paulo. E não é mais citado João Marcos ali.
história de João Marcos não é citada. Porém, nós temos historiadores, os pais da igreja, e existem escritos sobre o que aconteceu com esse cara. Sabe o que eu entendo desse silêncio da Bíblia, nesse caso? É porque tanto o encorajador Barnabé é necessário, como o duro Paulo. Paulo amoleceu, a gente vai ver mais para frente ele chamando João Marcos. Mas a gente precisa dos dois. Em casa, como é que é, pai e mãe? É belisca que assopra. Não é? Precisa. E tem hora que a gente tem que admitir, vamos chamar o Tiago para falar isso aí. Ele vai ser mais contundente. A gente tem que admitir que a gente precisa. Mas tem hora que a gente precisa do Barnabé. Eu largo tudo e vou com o João Marcos. Eu acredito nele. Na nossa caminhada e na igreja, nós precisamos dos dois. Agora, sabe o que aconteceu com João Marcos, que Lucas não contou? João Marcos fundou a primeira igreja da África, em Alexandria. Ele é o bispo de Alexandria, que tem nos escritos do Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Uma das igrejas mais relevantes. E no final, ele foi mártir. Mataram João Marcos por pregar o evangelho. O Eusébio mesmo diz que foi uma parelha de cavalos que amarraram cordas nele, colocaram nos cavalos e saíram arrastando. Uma morte terrível, né? Mas, gente, do lençol para um mártir. Colossenses 4 é uma saudação de Paulo, e ele fala assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Olha João Marcos preso, companheiro de cela de Paulo. Aquele que fugiu à perseguição foi para a cadeia por Cristo. Ele permitiu que a perseverança fosse gerada. Então, ele somou perseverança à sua fé. Depois, Paulo, já no fim, na última prisão, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, fala: Timóteo, me traz João Marcos, ele me é útil. Então, de alguma forma, ele restaurou o relacionamento com Paulo também. E em 1 Pedro, sabe como é que Pedro chama João Marcos? Aquele que está na Babilônia também eleito, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Paulo rejeitou, mas Pedro abraçou. Pedro foi discipulador de João Marcos. E dizem que o Evangelho de Marcos é escrito a partir dos relatos de Pedro, porque João Marcos não era um dos 12, mas Pedro era, e provavelmente ele ouviu de Pedro. E o livro de Marcos, olha que interessante. Cada evangelho, às vezes a gente se pergunta, por que a Bíblia repete a mesma coisa? Por que a Bíblia repete? Mesma coisa, os 4 evangelhos. Mas, gente, é a mesma história contada de pontos de vista um pouquinho diferentes. Mateus escreveu para os judeus, então ele está sempre falando de Jesus como o Messias prometido. Um monte de citação do Antigo Testamento, porque ele estava falando para judeu. Lucas já enfatizou Jesus como o homem perfeito. Você quer ver de onde você tira isso? Na genealogia do começo de Mateus e Lucas. Mateus vai voltando na genealogia de Jesus até Davi, porque ele quer falar, é o Messias, é o filho de Davi. Agora Lucas volta para Adão. Até a genealogia vai voltando até Adão. Porque ele queria enfatizar, é o segundo Adão. É o homem perfeito, ele veio como homem. Marcos nem cita a genealogia. Nem cita. Em 2 capítulos Jesus já é condenado. Porque para Marcos é movimento. É movimento. Ei, não dá para parar. E sabe qual é a ênfase do Evangelho de Marcos? O servo sofredor. Profetizado lá por Isaías. O servo sofredor. Por quê? É a vida dele. É o que foi a vida dele. Ele não queria o holofote.
Ele não precisava ser Paulo, ele não precisava ser Barnabé. Ele só continuou em movimento, mesmo no fracasso, passando por fracasso, por rejeição. Ele não parou. Ele falou, eu preciso que toda essa coisa que eu vivi gere algo em mim para acrescentar a minha fé. Então eu vou ser útil. Ele entendeu essa necessidade de não parar. O livro dele dizia assim, que é um livro escrito em um fôlego só. E Jesus nasceu, depois condenado, morreu, ressuscitou, amém. É o livro de Marcos, é movimento, é movimento, é movimento. Tem 41 vezes no livro de Marcos, imediatamente, logo em seguida, logo, sempre em movimento, 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 e o movimento de Cristo. E Marcos escreveu para os romanos. Vocês lembram da história dos romanos nessa época? O que Marcos presenciou? Os cristãos sendo levados para a arena. Sendo mortos por aqueles leões nas arenas. Então ele entendeu, eu preciso escrever um relato da história de Cristo que encoraje a igreja. Porque eu um dia fugi. Mas eu entendi que o maior sofredor foi Cristo. Não tem nada que eu sofra, nem o martírio, que se compara ao que ele sofreu no meu lugar. E o Evangelho e Cristo são dignos de qualquer sofrimento. Essa é a única causa que vale a pena sofrer por ela. E ele falou, escreveu o Evangelho, ó galera, ó, se movimenta, vamos lá, se precisar ir morrer, então vamos. Jesus também foi. No Evangelho de Marcos está assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Nenhum outro evangelho, dos 4 ali, coloca a palavra evangelho. Fala assim, só, quem perder a vida por minha causa. Ele colocou por minha causa e pelo Evangelho. Isso mostra o entendimento dele, isso aqui precisa continuar. Precisa ir para frente. Então o que João Marcos tem a dizer para a gente? A vida dele pregou essa mensagem. Não só o Evangelho. Nada parou João Marcos. Nem um começo vergonhoso, nem uma fuga que o tornou desertor aos olhos do maior dos apóstolos da época, nem uma rejeição direta de sua companhia na missão evangelística, nem o tempo, nem o pouco sucesso, nem o ser coadjuvante. Nada parou. A Bíblia não mostra, e você já deve ter percebido lendo a Bíblia não mostra super-heróis. Pelo contrário, ela faz questão de mostrar as falhas, porque os fortes também têm suas fraquezas. A questão é não parar. Não parar. Lembre que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, na qual você se esforça muito para correr um trecho pequeno e parar. A vida cristã é uma maratona cantando Maranata. Não é tanto sobre força, mas resistência. Sobre prosseguir. O Senhor é o mais interessado em que você viva todo o pacote da salvação e chegue na eternidade com grande honra. Ele é capaz de lhe conceder tudo de que você precisa para correr essa maratona. O começo do texto que a gente leu em 2 Pedro fala, Ele nos concedeu tudo de que precisamos. Então, o que eu acredito que o Senhor está falando hoje para a gente? Imagine o Senhor falando com você assim, ó. Eu não parei. Eu estou movendo as coisas dentro e fora de você. Então, não pare. Não desista. Não fixe seus olhos no ponto atual da sua jornada. Olhe para frente. Prossiga para o alvo. Virtudes estão sendo acrescentadas à sua fé até quando você não percebe. Lá na frente, nós olharemos juntos para trás e diremos, valeu a pena. Você não é as suas quedas, você não é os seus fracassos, você não é as suas vergonhas, você não é apenas o que está vendo hoje. Eu vejo em você um servo como eu, que contribuirá para o avanço do reino.
A boa obra que comecei serei fiel para completar. Apenas continue andando comigo, custe o que custar. Fique tranquilo, você não está sozinho. Eu vou te ajudar a caminhar quando ficar difícil demais. Confie em mim. Não deixarei que nenhum sofrimento seu nessa batalha para ser um servo seja inútil. Confie em mim.